E aí, galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo especial. Normalmente a gente sobe vídeo aqui no canal de terça e quinta. O vídeo de hoje tá saindo no domingo, porque hoje não é um domingo qualquer. É um domingo especial, um domingo de Dia das Mães. Então hoje eu resolvi fazer uma homenagem aí, não só pra minha mamãe, pra minha sogra, pra minha avó, mas também pra todas as mamães, as que são mães aqui na Alemanha, as que são mães no Brasil, as mulheres guerreiras que se doam, que se dedicam aí a vida inteira pra cuidar de seus filhos. Então hoje esse vídeo é dedicado a vocês e hoje a gente vai receber uma convidada especial aqui, virtualmente, porque ainda estamos, na pandemia. Hoje vamos receber a Mariana Lô, que é mamãe e mora aqui na Alemanha, né? Ela é uma brasileira que mora aqui na Alemanha e ela vai contar um pouquinho da experiência dela aqui, da maternidade aqui na Alemanha, como que foi a barreira com a língua e todas as experiências dela, né, nesse mundo materno. Eu espero que vocês gostem do vídeo e aprendam aí bastante com a Mari. Eu também vou ficar aqui super atenta para saber como que é essas experiências aí maternas, já que eu ainda não tenho experiência, né? Então antes de começar o vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá para mais um vídeo. Mari, queria te agradecer por aceitar participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao canal. E eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sobre você pra gente. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Meu nome é Mariana, tenho 27 anos, moro aqui na Alemanha há 6 anos e meio, mais ou menos. Vim depois de casar, né, com meu cônjuge, que é alemão. Tenho 2 filhos, estou aqui nessa Alemanha, vivendo a vida louca. Vida louca. Conta um pouquinho do seu trabalho lá no Instagram, das suas lives. Então, lá no meu Instagram, no meu perfil, eu compartilho um pouco sobre a minha vida aqui, falo um pouco sobre aprendizado, né, de idiomas, no meu caso o alemão, umas dicas também de alemão, de pronúncia, faço pequenas aulas, né, lives, onde eu compartilho, né, alguns temas sobre o alemão mesmo, vocabulário, gramática e tudo mais. Em outras lives eu falo sobre o aprendizado de idiomas com outras pessoas que aprendem outros idiomas, ou profissionais, professores e tudo mais. Enfim, tô lá no Instagram compartilhando, né, dicas e tudo mais. E também falo, né, um pouco sobre... Na verdade, eu meio que documento esse processo de criar filhos, né, com 2 idiomas. Pra quem ainda não segue a Mari, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do Instagram dela, então você já corre lá pra dar uma olhada. Quem estuda alemão sabe que toda ajuda é pouco, né? A gente sempre vai precisar de um empurrãozinho ali, de um aprendizado extra. E como ela falou, ela também fala um pouquinho sobre a vida aqui na Alemanha, a maternidade e tal, então vale a pena vocês conferirem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre maternidade aqui na Alemanha, né? Como que é essa experiência aí. A gente sabe que é uma loucura na cabeça da mulher, a gente pensa em várias coisas, né? Passa por várias mudanças e ainda mais estando num país que não é o nosso de origem, né? Que não fala a nossa língua materna. E aí eu queria saber quais foram os primeiros passos, assim, que você deu depois que você descobriu a gravidez, né? Como foi a procura do médico, da Rebame? Então, assim que eu descobri que eu tava grávida, né? Primeiro compartilhar com a família e tal, aquela sensação de, poxa, que alegria, mas que tristeza ao mesmo tempo, né? De estar tão longe num momento tão importante, né? Agora, com relação a médicos e tudo mais, depois que descobri, né, fiz o teste de farmácia mesmo, e aí já liguei pra marcar na ginecologista, e aí começar a dar início, né, ao pré-natal mesmo. E ela falava inglês, alemão, como que foi essa comunicação aí com a médica? Então, como eu engravidei logo quando eu cheguei aqui, né? Eu estava aqui há uns 4 meses, né? Mais ou menos, quando eu engravidei. Então, assim, eu não falava nada de alemão ainda. Então, para tudo, em todas as consultas, eu precisava que o meu marido estivesse me acompanhando, né? E aí ele fazia aí esse meio de campo, ele traduzia tudo. Ficava lá, tipo, só sorrindo e acenando e tal, sem entender absolutamente nada. Eu nem sei se a médica falava inglês, porque eu acabei nem tentando mais falar inglês aqui quando eu cheguei, que eu misturava muito, fazia muita confusão na minha cabeça. E aí eu decidi, não, vou focar no alemão. E aí, sempre que alguém tentava falar inglês comigo, eu falava, não, fala alemão, por favor, mesmo que eu não entendesse nada.
Mas enfim, por um lado foi bom que o alemão foi desenvolvendo ali na raça, né? Aprender duas línguas ou tentar se comunicar em duas línguas é sempre muito difícil. A gente sempre vai confundir, não tem como. Sim. Mas mesmo tendo essa comunicação aí, vamos dizer assim, compartilhada, né? Que passava pro seu marido para depois para você, você se sentiu confiante, assim, tranquila com os médicos, com todo o atendimento que você teve? Então, como da primeira vez, né, eu tava sendo mãe aqui pela primeira vez, eu não tinha muita comparação, né, de como era no Brasil e tudo mais. Então, para mim, acho que foi uma primeira vez como seria de qualquer forma, né. Então, todas as inseguranças, os medos que eu tinha, acho que foram os que eu normalmente teria, com o plus aí, né, das preocupações e tudo de estar em um país diferente, de você não conseguir se comunicar no idioma do país, né, e tudo mais. Mas, assim, eu tinha a segurança de ter alguém me acompanhando, né? Então, por causa do meu marido, por eu estar ali super dependente ali, apegada, eu me sentia, assim, tranquila, porque ele tava ali. Mas eu acho que se não tivesse essa intermediação aí dele, né, eu acho que eu ia pirar. Ser mais difícil. Eu falo por experiência própria, assim, não de filhos, mas de ter essa intermediação, porque sempre que eu preciso de alguma coisa mais específica, o Rafa tá comigo e às vezes eu fico, meu Deus, se acontecer dele não tá aqui, eu treco, porque eu não vou conseguir resolver e tal. Então por isso que eu pergunto dessa confiança, ainda mais quando vai ter um filho, né? Não é um evento qualquer, é um filho, então a gente tem que ter essa confiança. E aí eu queria saber também como que foi a escolha do seu parto, como que você encontrou a Rebame, né? Que não é comum a gente ter lá no Brasil, né? Que lá no Brasil é mais conhecido como doula, né? E aqui a gente tem a opção tanto da doula quanto da Rebame e a médica também, né? E aí eu queria saber um pouquinho dessa experiência de escolha de parto, hospital, Rebame. A Rebame, eu tive a indicação, se eu não me engano, na época foi da casa de parto, né? Porque foi assim, eu fiz o acompanhamento até, assim, 3/4, assim, do tempo da gravidez eu fiz só com a ginecologista. E no final eu fiz na casa de parto, porque eu tinha o sonho, o desejo de ter aquele parto natural na banheira com flores. Tava assim, super idealizando esse momento. Então eu escolhi, né, quis, né, pelo menos tentei parir ali numa casa de parto, porque na casa de parto eles fazem os procedimentos tudo de forma 100% natural. Então, assim, com relação à escolha de parto, meio que eu nem tive muito problema, porque como eu já queria isso e eu já sabia que aqui na Alemanha eles incentivavam bastante, né, ter o parto normal, então acabou não sendo uma questão, né? Eu não sei como que é quando a mulher quer ter cesárea e aí como que procede aí, né? E lá na casa de parto, eu escolhi uma casa de parto que ficava ali junto ao lado, tinha acesso direto a um hospital, porque como eu disse, né, lá na casa de parto era tudo natural, mas eles tinham um hospital ali ao lado, porque caso precisasse de alguma intervenção, né, com remédio, com alguma coisa mais assim que não fosse natural, eles já não faziam mais, então precisava ser encaminhada para o hospital. E aí eu escolhi por essa casa de parto, né? Essa casa de parto fica em Charlottenburg, aí em Berlim, quando eu morava em Berlim. E aí lá eu tinha o acompanhamento de uma equipe, né, de 3 Rebames. No pós-parto eu recebi a visita, né, de uma outra que ela vinha acompanhar e ajudar ali naqueles primeiros dias, né, da mãe de primeira viagem, vinha ver como que estava o bebê, ajudava ali com a amamentação, olhava, né, tipo, como eu tava, dava dicas ali de exercícios para pós-parto e tudo mais. Então a gente teve esse acompanhamento, né, durante a gravidez e depois do parto. Outra coisa legal daqui, né, e diferente do Brasil, é que você tem esse acompanhamento pré, no parto e pós-parto também, né, que eu acho que é bem importante, principalmente quando é mãe de primeira viagem, né, ainda mais sem a família, assim, o apoio familiar, porque a gente tá perdido. A nossa visão de materna, assim, é nossa mãe. Se nossa mãe tá longe, fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou amamentar? Como é que eu vou dar banho na criança? Sim. E aí é bem importante
né, as mulheres que planejam ter filhos é que saber que tem esse apoio também pós-parto. E aí você falou que escolheu a casa de parto, foi uma escolha sua, você foi lá, resolveu tudo sozinha. E aí, em caso de intervenção, você precisaria ir para o hospital. Esse acompanhamento foi tranquilo, assim, foi todo em alemão também, né? Provavelmente. Então, aqui você não você não tem o parto, né? Com o mesmo ginecologista que te acompanha, né? Então, quando você tá ali pro finalzinho da gravidez, acho que a partir das 30 semanas, você precisa já fazer o seu cadastro em algum hospital onde você quiser parir, né? Então, eu pude escolher, né? E aí eu escolhi essa casa de parto porque já tinha esse hospital, né, ao lado, e graças a Deus era perto de onde a gente morava. Então, a sua ginecologista, que você vai lá no consultório, né, mês a mês, depois, né, semana a semana, faz ultrassom, faz todos os exames, ela te acompanha até, assim, o finalzinho da gravidez. Depois, quando já tá bem pertinho mesmo, assim, do parto, aí você começa já a poder ir para o hospital, né, acho que deve depender um pouquinho ali, né, de hospital para hospital, cidade para cidade, como funciona assim exatamente. E o seu parto é com quem tiver ali, né, de plantão. Então você não conhece, você não sabe quem vai ser a Rebum que vai fazer ali, né, te acompanhar durante o parto. Eu acho que no Brasil é bem comum, né, ter um médico assim que você escolhe, que vai passar toda a gestação com você e fazer seu parto. Outra coisa importante aqui para ressaltar, não é comum os médicos quererem fazer cesárea aqui, né? Alemão ele sempre vai priorizar pela coisa mais natural que for possível. Tomar um chá, tomar um ar fresco. E parto não é diferente. Então, se você já planeja ter uma cesárea, acho bom já ir, né, mentalizando isso, procurar um médico que te apoie nisso daí, porque eles sempre vão tentar pelo lado mais natural, então é bom ficar de olho aí. Eu queria saber como que foi, né, se teve a liberação de ter acompanhamento lá durante o parto, depois do parto, se você pôde ter o pai perto ou alguém da família por perto. Bom, eu tive dois partos, né, então eu acabo falando sempre do primeiro porque foi o mais diferente, assim, pra mim, mas na verdade foi uma experiência que foi completamente diferente da outra. Então, na minha segunda gravidez, por exemplo, eu nem fui atrás de casa de parto, porque no primeiro eu tive complicações, eu precisei ir pro hospital, então eu já fui direto pro hospital, já fiz o meu cadastro em outro hospital, a gente morava em outro endereço também e tudo mais, então eu já fui direto pro hospital. No primeiro parto e no primeiro filho, foi da seguinte maneira. Então, o Benedito esteve comigo ali durante o parto, o tempo todo. Minha mãe também veio, né? Então, ela acompanhou ali de perto, ela viu, assim, o parto, assim, ela viu tudo, ficou horrorizada, traumatizada. Ela nunca tinha visto um parto normal, ainda assim, tipo, ao vivo e a cores da filha dela. Ela ficou, meu Deus do céu, que é isso? Então, durante o parto e tudo mais, o Benedito ficou comigo, me acompanhou e tudo mais. Só que o que aconteceu, né, no parto do meu primeiro filho, no dia lá não tinha quarto individual disponível, e então só podia ficar em quartos compartilhados. E o que acontece? Em quarto compartilhado, você não pode ficar com acompanhante, né, ali que dorme ali com você e fica o tempo todo. Só pode ter acompanhamento assim, né, acompanhamento no horário de visita. E aí ele não pôde ficar comigo, né, assim, no período da noite, né, porque o horário de visita era mais ou menos das 8 ou 9 da manhã até as 9, 10 da noite. À noite, durante esse período da manhã, eu tinha que ficar sozinha. E aqui, depois do parto, né, você já fica com o bebê. Então, não vai para um berçário, para nenhum lugar. Então, você pariu, filho é teu, você que cuide, você que lute. Então, eu já fiquei ali com o tio desde o princípio. E, assim, eu fiquei um pouco, assim, abalada quando eu soube que ele não poderia ficar comigo, meu marido, né? Ele não poderia ficar comigo, porque, assim, eu não falava nada de alemão. Eu tinha acabado de parir, assim, mesmo que eu falasse, tava, assim, acabada. Tava, assim, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim e, enfim, né? E ainda cuidar de um bebê, né? Que acabou de chegar ao mundo. Então, assim, eu fiquei, assim, desesperada. Chorei a primeira noite
toda, assim, foi horrível, foi horrível. Fiquei traumatizada. E ainda aconteceu de eu ter esquecido de colocar o carregador do meu celular na mala da maternidade. Meu celular acabou a bateria, então assim, não dava nem pra eu, assim, falar, estão falando alguma coisa aqui, nem por telefone, traduz aí pra mim que eu não tô entendendo. Não, nem isso. E os exames, né, que eles faziam em mim, no bebê, né, eram todos antes da chegada das visitas. Então, era o horário que ele não tá, o horário que eu precisava de alguém ali para traduzir e tal. E foi desesperador. Já no pós-parto da Catarina, a gente conseguiu ali um quarto individual, então eu fiquei ali com ele o tempo todo, mas aí eu já conseguia me comunicar melhor. Na primeira noite, eu precisei ficar meio que em uma sala de observação no parto da minha segunda filha, né? E nesse primeiro dia eu precisei ficar sem acompanhante, mas aí eu já conseguia me comunicar, foi tudo mais tranquilo, mais leve. Mas o primeiro filho, que não falava nada, foi desesperador. Falando em quarto compartilhado, quarto particular, uma pergunta que eu queria fazer: esse plano todo de parto, tratamento, assim, cuidado da gestação e tal, foi todo coberto pelo plano? Porque aqui a gente sabe que todas as pessoas têm que ter um plano de saúde, né? Tem que ser assegurado. E aí eu queria saber se vocês tiveram custos extras ou se foi tudo coberto, tanto o quarto compartilhado, né, e o particular. Como eu disse, né, depois do primeiro parto, eu fiquei em quarto compartilhado. Quando fica em um quarto compartilhado, o convênio cobre. Se você quiser um quarto particular, aí você mesmo tem que pagar. E se eu não me engano, foi cento e poucos, assim. Agora eu não lembro se foi por noite, se foi o tempo total que a gente ficou lá. Eu não vou lembrar exatamente, porque já faz um tempo. Mas o quarto particular a gente teve que pagar do nosso bolso. E o compartilhado foi pelo convênio. Mas todo o resto, assim, de tratamento, rebame, todo o resto é coberto pelo plano mesmo. Isso. Você chegou a comentar também que teve o acompanhamento pós-parto, né? E aí eu queria saber um pouquinho mais de como que foi esse acompanhamento pós-parto. A rebame foi na sua casa, fez o acompanhamento tanto seu quanto do neném. Isso foi depois do parto do Timo, né? Depois do parto da Catarina, o segundo filho, a gente já tava aí assim, segura na mão de Deus e vai, né? Eu não tive acompanhamento depois do parto da Catarina, foi só do primeiro filho. E ela ia em casa, a princípio, na primeira semana, né? Ela ia, acho que dia sim, dia não, depois ela ia uma vez por semana e ia diminuindo, né? Então, ela olhava, né, os pontos, ela olha tudo que precisa ser olhado. Ela olha também diástase, ela olha a amamentação, como que tá sendo a pega, se tiver alguma ferida, alguma coisa, se tiver com dificuldade, ela indica lá, né, coisas que a gente pode usar, pomadas e tudo mais. Ela checa o peso do bebê, se o bebê tá ganhando peso direitinho e tudo mais. Algumas coisas ela indica, então ela indicou um lugar que eu poderia ir depois para fazer exercícios, alguns ela mesma me passou, né, para diástase mesmo, e indicou um outro lugar que eu poderia ir também para fazer essa ginástica e esses exercícios de recuperação. Então ela faz esse acompanhamento, assim, tudo que for necessário, ela tá ali para ajudar. Ela também mostrou como que dava banho no bebê e tudo mais. Então foi bem importante esse acompanhamento e foi bem legal. Não é obrigatório, né, você ter a rebame, mas se você quiser ter segundo, terceiro filho, se você quiser, você pode escolher ter esse acompanhamento. Isso. Não é obrigatório, mas você pode ter se você quiser. Inclusive, depois do meu segundo parto, você volta, né, a ter o acompanhamento com a sua ginecologista, né? Também para fazer todo o acompanhamento pós-parto, né? Para acompanhar a mulher. Lá nesse consultório tinha uma rebame que ficava lá. Então, assim, eu fui uma vez com essa rebame que trabalhava junto ali com a minha ginecologista, mas não tive mais esse negócio de ir em casa e tudo mais. E você chegou a comentar do banho, né? Ensinar como dar banho. Outra curiosidade é que aqui eles não gostam muito de dar banho assim de cara, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa experiência, assim, depois de quanto tempo que eles deixaram você dar banho no neném. Então, assim, não é que eles
proíbem ou deixam, né? É uma recomendação, ninguém vai ficar lá te observando 24 horas. Eles recomendam que a gente dê banho no bebê depois que o umbigo cair só. Isso demora lá, assim, de bebê para bebê, mas aproximadamente uma semana, né? Então, assim, eles não dão banho no bebê depois que o bebê nasce, né? Diferente do Brasil, então assim, passa um paninho ali, igual o banho deles, né? Passa um paninho pra tirar ali o grosso. E aí ele já vai direto pra ficar com você, né? Isso. Aí coloca uma fraldinha, né? Tudo, coloca ali o curativo ali no umbigo e tudo mais. E aí eles recomendam que dê banho só depois que o umbigo cair. Ali no hospital também, enquanto a gente tá lá no hospital, eu fiquei 4 dias, mais ou menos 4, 5 dias depois do parto ainda no hospital, nas 2 vezes. Então, enquanto você tá lá, né? Claro que eles ficam sempre acompanhando e observando, mas quando você chega em casa, você faz o que você quiser, né? E os exames, assim, exame de pezinho, que normalmente eles fazem, assim, eles fizeram lá no hospital também. Isso. Aí, quando você ainda tá lá no hospital, né? Ainda lá internada no pós-parto, você tem um acompanhamento, sim, de diversos médicos. Então, você é acompanhada por ginecologista, enfermeiros, né, que te ajudam, fisioterapeutas, né, que às vezes você não consegue andar. As mães eram muito engraçado quando a gente começava a andar assim pra sair assim no hospital, um monte de mãe assim apoiada assim no bercinho do nenê, tudo curvadinho assim, andando, parecendo bem assim. Pediatra também, né, pro bebê, para fazer todos os exames e testa tudo, testa o ouvidinho do bebê, visão, faz exame de sangue, de tudo que precisar. Mas assim, sobre o pós-parto, depois de um tempo, pra achar pediatra foi tranquilo. E aí eu já queria emendar nessa pergunta também, porque eu sei que aqui a gente tem, né, o auxílio financeiro, o auxílio assim, tanto pra mãe quanto pra família. Tem o Kindergeld, não sei se é assim que fala. Eu queria saber um pouquinho mais dessa experiência. Assim que a gente sai do hospital, a gente recebe um livrinho assim, né, da criança. Não sei se vai estar focando, meninas. Mas, enfim, é um livrinho que tem todo o acompanhamento que a criança precisa fazer até o mês 64. Que idade é essa? Eu não sei, porque eu não sei fazer conta. Mês Sou de humanas. 64, é o quê? Uns 4? Não sabemos. Façam as contas da Nazaré aí na cabeça de vocês. Pois é. E aí, o que acontece? Você procura um pediatra, né? E aí vai depender do lugar, né? Tem médico que fala, a gente não tá pegando novos pacientes, já tá cheio aqui, então você tem que procurar, né? Às vezes é bem fácil, primeiro que você liga já tem vaga e tal. E enfim, mas você vai no que você quiser. E aí você tem esses exames, né? Então aí tem, por exemplo, começa com o 2, que aí você precisa fazer entre o 3º e 10º dia de vida do bebê. E aí eles fazem lá no hospital mesmo. E aí eles, no livrinho, eles colocam tudo, né? Que o peso do bebê, o tamanho e tudo mais, todas as informações. Inclusive, a mãe também, desde o primeiro dia que vai lá na ginecologista, quando descobre que tá grávida, também ganha um livrinho, né? Que acompanha aí pra vida toda, né? Então, tem todos os registros lá, todo o meu histórico de gravidez do primeiro filho, do segundo, tá tudo escrito lá. E aí a criança ganha esse livrinho e aí tem lá, né? Você precisa fazer esse exame, né? Ligar lá, marcar no pediatra pra fazer esses exames, né? Tipo de rotina, dentro desse tempo aqui. Então tem a data, né? Que eles colocam já a data. Então tem aqui, por exemplo, o 2, do 3º ao 10º dia de vida do bebê, e aí eles colocam, né, a data de acordo com a data do nascimento da criança, né? E aí, se estiver chegando muito perto, assim, e você não marcou ainda, você recebe uma carta falando, tem que... não esquece de marcar, ali a consulta do seu filho e tal. Carta, né? Carta, alemães amam cartas. E aí, enfim, aí você vai fazendo esses exames de rotina, né? E conforme a criança vai crescendo, vão mudando um pouco os exames, né? Quando lá pros 2 anos mais ou menos da criança, eles veem quantas palavras a criança já fala,
vem se ela já consegue andar direito, do negócio de coordenação, enfim, isso eu não entendo muito, que eu não sou profissional da área, mas checam tudo, né, pra ver se tá tudo bem com a criança. E aí a questão do auxílio, que aqui não é Bolsa Família, mas tem o auxílio financeiro aí depois do nascimento, né? Até muitas pessoas falam que é bom você procurar um Kinda com bastante antecedência, porque é difícil de achar. Kinda não, um Kita. Uma Kita. Isso. Uma Kita. Com bastante antecedência, porque é difícil de achar e tal. Assim que o bebê nascer, você já vai procurar uma Kita e tal. Sim. E aí eu queria saber um pouquinho sobre isso também. Então, aí a questão do auxílio, né, eles têm esse incentivo, né, que, enfim, o alemão tá tendo cada vez menos filhos, né, então eles dão esse incentivo aí, né, que tem o Kindergeld, que a criança começa a receber e recebe até os 21 anos de idade, se eu não me engano. Também tem o dinheiro, né, dos pais, né, o Elterngeld, e aí isso você pode escolher receber uma quantia durante um ano e meio, se eu não me engano, ou outra que é um pouco menor. Assim, no final é igual, mas aí você pode dividir, receber tudo em um ano ou tudo em 2 anos. Uma coisa assim. Isso é pro pai ou pra mãe que fica em casa cuidando da criança, né? É porque aqui a licença maternidade a gente pode escolher aí um período maior, né? Se eu não me engano, até 1 ou 2 anos. E aí tem esse auxílio se a pessoa escolher ficar em casa. E isso é muito legal. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica e um conselho para as mulheres que querem ser mamães aí no geral, e principalmente mamães aqui na Alemanha, né? Então, como a Dea já disse, já procura uma Kita. Já começa. Porque o negócio é difícil. Agora aqui na cidade que a gente tá, assim, a gente mudou recentemente. Então, o meu filho só vai poder entrar no Kindergarten agora, né? No novo, ele já ia nas outras cidades que a gente morava. Depois das férias de verão, quando as crianças forem pra escola, então vai abrir outras vagas. Mas pra minha filha mais nova já falaram, ó, esse ano talvez não tem. Seja impossível. Tem criança que tá já há 3 anos na fila, então assim... Meu Deus, como assim? Dica, procure já um Kindergarten. Cara, as pessoas falavam, mas não achava que era tanto assim não, sério mesmo. Sim, mas assim, pra quem é estrangeiro aqui na Alemanha, tem uma coisa muito boa que, se eu não me engano, a partir dos 3 anos, assim, alguns sistemas podem variar, algumas informações podem variar de estado para estado, então tem algumas coisas que são um pouco diferentes, assim, mas eu lembro quando eu tava em Berlim, por exemplo, eles sempre davam prioridade, né, quando a criança tinha 3 anos e era filho de pelo menos uma parte dos pais. Era estrangeiro, então eles já davam prioridade para essa criança entrar no Kindergarten, para ir já pegando o alemão, para ter certeza que ela vai conseguir depois entrar na escola, né, no tempo normal. Então tem essa, como posso dizer, essa facilidade, essa prioridade, essa ajudinha. Enfim. Outra coisa, né, que às vezes tem gente que pensa, né, que quando você ensina o seu idioma, né, pro seu filho, a criança atrasa a fala ou confunde muito e acaba não aprendendo, e isso é mito, tá, galera? Então, assim, se você quiser, né, claro, né, já desde a barriga e ensinando português, falando em português, lendo, cantando pro seu filho, acho que é uma coisa muito, muito rica, assim, né, de deixar essa herança pros filhos. E, assim, outra coisa que eu acho que é a mais importante, assim, de todas é não se compare, não compare as experiências, os processos, né, enfim, né, o seu caso com o de outras pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, enfim, né, então às vezes até em questão de parto, né, que a gente falou, mas como eu disse, eu tinha muito essa idealização de ter o parto natural na banheira, meu Deus, era o meu sonho. No fim não aconteceu nada como eu planejei, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas foi um pouco frustrante, assim, pra mim e tal, mas assim, depois a gente vai relevando, a gente vai deixando pra lá, enfim. Não se compare. Se você quiser, insista em ensinar português pro seu filho. Procure uma Kita e aprenda alemão. Aprenda alemão. Pra poder ajudar a criança depois
na escola, com as lições e as tarefas. A gente sempre fala aqui no canal, né, que nosso intuito aqui é compartilhar a nossa experiência, mas não como, a experiência dela foi assim, a minha também vai ser assim. Porque cada experiência é uma experiência. A gente tenta dar assim, olha, pode ser que seja assim, pode ser que seja assado, comigo foi assim, mas não que necessariamente vai ser desse jeito, né? Então, a gente gosta de compartilhar histórias porque eu acho que isso é muito enriquecedor, isso ajuda muito. Eu amo ouvir as histórias das outras pessoas porque eu aprendo muito com elas. Eu quero ser mamãe um dia e eu, né, já vou me baseando e já vou procurar uma Akita, Rafael. Terminando aqui o vídeo, a gente vai procurar uma Akita. Entendeu? Porque daqui 3 anos já quero meu filho na Akita. Mas isso é muito legal. E é isso. Eu queria muito te agradecer por ter participado aqui com a gente. Eu queria te desejar um feliz Dia das Mães. Que você aproveite muito. Curta muito seus filhotes, que são lindos. Eu fico aqui babando neles. E é isso. Aproveita muito. Curta muito seu dia, que são todos os dias. Dia das Mães é todos os dias. Que todas as mamães se sintam aí abraçadas, mesmo se os filhos estejam perto ou longe, né? Como a gente. Mas é isso. Obrigada, Lô, por ter participado. Eu que agradeço. Obrigada. Vou te chamar de Lô agora. Obrigada pelas felicitações, obrigada pelo convite, que o seu Dia das Mães também seja assim, que você fique em contato com a sua mãe, que você continue enchendo sua mãe de orgulho, sua família. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui, gente, no canal de uma famosa, gente. Eu tô me achando. E, gente, não esqueça de ir lá seguir a Mari também. Como eu já falei, vou deixar aí na descrição o link do Instagram dela. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Mais uma vez eu queria agradecer a Mari por ter participado, por ter liberado um pouquinho do tempo dela aí pra participar do vídeo aqui e compartilhar com a gente as experiências dela. E queria aproveitar também pra mandar um feliz Dia das Mães pra minha mãe, pra minha avó, pra minha sogra, pra todas as mamães do mundo, né? Para todas as mamães que estão aí nos assistindo, mas em especial para as mamães da minha família. A gente ama muito vocês, estamos com saudade, queríamos estar aí para dar um abraço apertado. Quem mora longe sabe como é ruim passar essas datas distante, mas mesmo não estando presente, né, fisicamente, a gente tá de corpo e mente aí com vocês. Então sintam-se abraçadas e amadas porque vocês são. Um beijo enorme para todas as mamães que estão nos assistindo. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aí no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.